Boa noite. O programa Café com Leite sempre com a preocupação de levar até você o que há de mais importante de informação. E hoje nós buscamos a história de Juazeiro, a história da Revolução de 1914. Para conversar sobre esse assunto, um historiador, professor, ex-secretário de Cultura de Juazeiro do Norte e da cidade de Araripe, professor Francisco Renato Souza Dantas. Ele que veio aqui dar a sua contribuição, levando a informação sobre a gênese, sobre a Revolução e sobre as consequências da Revolução de 1914. E é com ele com quem vamos conversar hoje aqui no nosso Café com Leite. É isso aí, estamos começando o programa Café com Leite nessas terças-feiras aqui pela TV Verde Vale. E hoje o nosso convidado, Francisco Renato Souza Dantas, ele que é professor, é historiador, não gosta muito, mas é um verdadeiro historiador, porque quem estuda história e sabe da história é também historiador, ex-diretor do CRED, ex-secretário de Cultura de Juazeiro do Norte, da cidade de Araripe. Está aqui com a gente, nós vamos conversar sobre a Revolução de 14, essa história maravilhosa que faz parte do contexto da nossa região, da nossa cidade, do nosso país. E você precisa saber, nós precisamos saber da história de nosso querido país. E a Revolução de 14 faz parte, é um marco, é um centenário de história que nós precisamos saber. Nada mais, nada menos do que o professor Renato Dantas para conversar com a gente sobre essa história. Muito obrigado, professor Renato, pela sua presença aqui no programa Café com Leite. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. O prazer é todo meu, eu fico muito feliz. Quero dar uma boa noite aos espectadores da Verde Vale, que é uma emissora que está levando a nossa cultura, trabalhando a nossa aldeia para chegar ao universo. Que maravilha, realmente buscando a aldeia, buscando a regionalização. Inclusive, professor Renato, o programa Café com Leite tem esse foco. Eu costumo dizer aqui que nós buscamos outros meios a nível de estado, a nível nacional, como nós já conseguimos entrevistar aqui no nosso programa, personalidades, mas acima de tudo, pessoas daqui. Nós entrevistamos políticos como o senador Eunício Oliveira, que é de Lavras da Mangabeira, regional. Nós entrevistamos o vice-prefeito atual de Fortaleza, o doutor Gaudêncio, que é de Barbalha. Pessoas daqui, pratas da casa, que nós sabemos que nós temos grandes profissionais aqui e que precisamos levar ao conhecimento das pessoas, que essas pessoas existem e que sabem que nós precisamos divulgar. E assim como também o professor Renato, que está aqui, lógico, com a gente, né? Não só essas pessoas que eu citei. Professor, e como tudo isso começou? Doutor Leite, a Revolução de 14, a chamada Guerra de 14, a Revolução de Juazeiro, está dentro de um contexto da política nacional. A gente sabe que na República Velha mandava no Brasil os estados de Minas e de São Paulo, que era chamado política de café com leite. Política de café com leite. Por conta da produção de leite em Minas e de café no São Paulo. E aparece um político do Rio Grande do Sul, o senador Pinheiro Machado, às vezes incompreendido, às vezes exaltado, enfim, uma figura polêmica que tentou trabalhar uma divisão melhor de poder no Brasil. É onde se insere a Revolução de 14 de nossa terra, aqui de Juazeiro do Norte. De lá do Rio Grande do Sul, um senador... O senador vai... praticamente ele era o presidente do Brasil, por conta do Bom Vivant, que é recém-viúvo e casado com atrizes, que era o presidente de então, e ele que mandava na política. Como existia a política dos governadores, a oligarquia Accioli, há mais de 3 décadas, vinha mandando no Ceará. E as elites emergentes do Estado não queriam mais, queriam participar
Quando a gente pensa que é muito purismo, não, a gente quer tirar o ditador, a gente quer tirar essa oligarquia, mas não, é para participar do poder, para ter mando. E as elites cearenses começaram a trabalhar esta mudança e o Accioli foi deposto. Como, em 1911, para que Juazeiro se libertasse do município de Crato, ele aliou-se com o Accioli, consequentemente... O senador. Com o presidente senador, Accioli. Sim, o senador que se aliou ao presidente Accioli. Ao presidente Accioli, que a nomenclatura do Estado hoje é governador, mas era chamado de presidente do Estado. Então, Accioli, governador do Ceará, é deposto a uma eleição, ganha uma nova tendência política brasileira que se chamou de a salvação. Cada estado se colocava um candidato do exército para tirar o civil do poder e, consequentemente, existia efetivar esse pensamento das salvações. E o Ceará, como Pernambuco também, foi eleito o candidato da salvação, que no caso, o coronel Franco Rabelo. Pelo fato do Cariri ser um reduto eleitoral do ex-governador Accioli, ele se volta e começa a exercer o poder de mando, a ele conferido, na região do Cariri, depondo o prefeito de Juazeiro, que no caso era Padre Cícero, o prefeito do Crato, que era Antônio Luiz Alves Pequeno, e tem um fato interessante na deposição do prefeito do Crato, porque o coronel Francisco de Brito chegou e mandou o coronel Antônio Luiz Alves Pequeno sair. Aí ele disse, não, mas eu ainda não fui deposto. A lei ainda não me depôs. Ele disse, aqui é a lei de Chico de Brito, não quero saber. Então fica conhecida essa lei. Nós todos já ouvimos falar da lei de Chico de Brito. Então, essa nova aliança, novo modo de governo no Estado, faz com que Juazeiro comece a receber uma série de ameaças. Todos nós sabemos de que a igreja não aceitava Juazeiro, de que o Estado não aceitava Juazeiro, e o padre Cícero, orientado por Floro em termos políticos, tinha certeza de que, se nós não tivéssemos uma aliança com o governo federal, nós poderíamos ter o destino de Canudos. E foi o que aconteceu. O Floro foi a Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e em conversação com Pinheiro Machado, resolveram depor o governador Franco Rabelo, a partir da Revolução de 1914, que começou em Juazeiro no dia 9 de dezembro de 1913. Que completa agora 100 anos. Completa agora 100 anos, agora dia 9 de dezembro. E depuseram o prefeito, que tinha sido nomeado por Franco Rabelo, tomaram as armas dos soldados, todos fugiram para a cidade do Crato e começou então a famosa Guerra de 14. É aí onde tudo começou, 1914. Lá do Rio Grande do Sul surge um senador que presidia à época o Hermes da Fonseca, né? Era o presidente isso. Na época, né? Que presidia, que eu digo assim, fazia as vezes de presidente. Trouxeram as coisas aqui para o Ceará, onde vem envolver Franco Rabelo, então presidente do Estado, né? Então governador à época, que vem até o Cariri. Olha a importância da Revolução de 14 para o nosso país, em especial aqui para a nossa região. Aí veio para o Cariri intervir nas administrações, nas prefeituras, né, depondo o então prefeito Padre Cícero e a lei de Brito, né, e a criação da lei de Chico de Brito, né? Quer dizer, a importância da história
para o nosso conhecimento, para a nossa sabedoria, para a existência das pessoas e quão é importante. Nós precisamos saber disso. E olha que a dificuldade à época para você se deslocar daqui para Fortaleza já existia. Imagine para o Rio Grande do Sul. No entanto, era tão perto. E hoje as pessoas acham tão longe essa distância. Me diga uma coisa, dentro desse contexto, onde foi que o padre Cícero, ele logo em seguida, depois dessa revolução, se não me falha a memória, ele depois voltou, como foi? Ele voltou a ser governador, como foi? A revolução... Por ele isso foi deposto. Ele foi deposto como prefeito de Juazeiro, entrou um novo prefeito. No dia 9 de dezembro de 13, tomou-se o quartel de polícia que existia no Juazeiro. Já existia uma quantidade muito grande de soldados aquartelados na cidade do Crato pelo fato de o governador Franco Rabelo estar vindo querendo uma política contra os cangaceiros. O Cariri sempre foi conhecido como uma região de muita violência. E eles iam para tentar essa modificação, mas nós sabíamos que era uma questão mesmo de presença militar no Cariri para uma intimidação às lideranças que ainda ouviam o Accioli, não é? a oligarquia Accioli. Então, no momento que rebenta a Revolução, o Floro torna-se governador do estado do Ceará e Juazeiro a capital do estado. Claro que não dentro de um contexto de lei, mas pelo fato do estado de beligerância que estava já definido. O que é que acontece no Juazeiro? E aqui residia, né? E aqui residia. O que é que acontece no Juazeiro? Começa-se a construir o famoso valado, que recebeu o nome de Círculo da Mãe de Deus, e as muralhas do Horto, e Juazeiro ficou defensivamente preparado para a primeira invasão, o primeiro assalto, que realmente aconteceu logo depois, ainda no mês de dezembro, e que as tropas de Franco Rabelo, bem melhor armadas, treinadas porque eram soldados. Nós sabemos que dentro da tropa de Franco Rabelo tinha cabras de coronéis do Cariri, tinha a elite do tiro de guerra do Crato, enfim. Mas a defesa de Juazeiro e a quantidade de guerreiros que vieram de todo o Nordeste para sustentar o território sagrado que era Juazeiro foi muito grande. Inclusive, um pessoal que era afeito à luta da região do Riacho, do Riacho Pajeú, aqui do Pernambuco, veio muita gente para defender o solo sagrado do Juazeiro. Aqui, a política, os meandros, a conversação de Floro com Pinheiro Machado, com as lideranças, não vem ao caso. O importante era que nós não podemos perder o nosso espaço sagrado, que é Juazeiro, a terra da Mãe de Deus. E esta cidade ficou cheia de soldados, que a literatura positivista chama de jagunço. Eu também não admito o nome de jagunço. Jagunço matava por dinheiro. E os defensores de Juazeiro eram uma causa, era a defesa de um território. Inclusive, eu estaria chamando o meu avô, que lutou nesta guerra, de jagunço. Eu não admito. Ele era um almocreve, ele vendia, ele tinha uma frota de burros, o pai do meu pai. Então, a gente fica muito à vontade para falar dos defensores, dos guerreiros de Juazeiro. Com isso, nós temos um grande processo. Primeiro, como o primeiro assalto não vingou, vamos cercar a cidade e vamos matar o Juazeiro de fome. E, realmente, toda a Juazeiro foi cercada de soldados
E acontecia que começou a escassez de víveres no Juazeiro. E os soldados de Juazeiro, os defensores de Juazeiro, começaram a transpor as muralhas para irem buscar alimentos nos sítios rumeiros, como é o caso do sítio do beato José Lourenço, que era na Baixa Danta. Ele arrendou uma terra no Crato e lá tinha um celeiro muito grande de víveres. E como ele veio para o Juazeiro na guerra, ele veio para cá, não ficou lá. Ele mandou buscar o que tinha de víveres lá na fazenda da Baixa Danta. E assim, vários outros sítios e lugares. Os romeiros, eles foram mandados pelo padre para a Serra do Araripe, para a Serra de São Pedro, para a Serra do Mãozinho. E quando o Juazeiro precisava, eles estavam presentes, como foi no caso da Liberdade de Juazeiro e nesta guerra que nós estamos falando. O governo, os soldados Franco Rabelo, também começaram a matar os romeiros que vinham para Juazeiro, para defender Juazeiro. Fizeram piquetes em várias estradas e existem chacinas memoráveis do povo romeiro, que foi na Cerca de Pedra, um lugar acima da cidade do Crato, por onde os romeiros desciam da Serra do Araripe para vir para o Juazeiro. E lá chacinaram de uma única vez 7 pessoas de uma família, sem respeitar criança, mulher ou adulto. E também um historiador chamado Regis Lopes fez um trabalho muito bonito sobre o Caldeirão. Ele entrevistou um remanescente e ele contou da invasão dos soldados de Franco Rabelo ao sítio Baixa Danta do Beato, onde mataram as poucas pessoas que lá ficaram tomando conta. Enfim, iam destruir... Que seriam soldados protetores da lei. Existe o comandante das forças de Franco Rabelo, passou um telegrama para Floro. Amigo velho, não trema na base, porque amanhã eu vou comer aquele capão que você me prometeu. Por quê? Porque havia um senso comum de que Juazeiro ia ser destruído no primeiro assalto. E realmente todos os parâmetros guerreiros foram quebrados em termos de Brasil, porque Juazeiro se resguardou, transformou-se numa cidadela inexpugnável. Os soldados começaram a sair para fazer, a famosa guerrilha, pequenos assaltos junto às tropas. Consequentemente, nós começamos a respirar, e principalmente quando houve o segundo assalto. Fabricaram um canhão em Fortaleza, que esse canhão veio com a missão específica de destruir totalmente Juazeiro. E uma tia minha disse que ficava ouvindo a bala passando na cidade, por cima da cidade, né, porque não existia uma tecnologia de operativa do famoso canhão, e as mulheres que não estavam na luta e ficavam dizendo show, maldita, rezando para que a bomba passasse e não fizesse nenhum estrago no Juazeiro, que foi realmente o que aconteceu. Então, no segundo assalto, as tropas se desfizeram e o Juazeiro já partiu vitorioso, primeiro para a tomada de Crato, depois Barbalha, Missão Velha, e saiu em direção à Fortaleza, porque os guerreiros do Juazeiro queriam ver uma coisa, a pancada do mar. E viram a pancada do mar. Né? Olha, inclusive, daqui a pouco, no segundo bloco, eu quero saber um pouco mais sobre a história dessa muralha que tem lá no Horto, que isso é uma história que muito pouca gente sabe disso. E agora dessa levada, onde você falou, eu quero saber onde é que fica daqui a pouquinho, no próximo bloco. Estamos conversando com o professor Renato Dantas, ele que é professor, historiador e secretário de Cultura, e um grande historiador, mesmo sem querer, sobre a história magnífica da Revolução de 1914 e outras mais que você vai saber ainda aqui no programa Café com Leite. Agora eu vou servir uma água mineral.
Uma água para você. Vamos saborear. E em seguida eu faço questão de servir aos meus convidados aqui o cafezinho sem nome. Esse cafezinho ainda não tem nome, mas é um prazer sempre servir aos nossos convidados. Nós vamos chamar aqui um rápido intervalo de apoio cultural, já já nós voltamos, é rapidinho. É isso aí, estamos de volta aqui saboreando um cafezinho ainda sem nome, lógico, né? O segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o professor Renato Dantas, ele que veio aqui falar sobre a Revolução de 1914, a importância dessa revolução na história do nosso país, em especial aqui na região do Cariri. Mas eu não posso deixar de mandar um abraço para meu amigo Pedro e Esperança, lá na Cefaz, que sempre assiste o programa Café com Leite, também Rosa e Pascoal na Confeitaria Santista, que estão sempre ligados no programa Café com Leite. Obrigado pela sua audiência. É isso aí, professor. Revolução de 14. Olha, quando se trata de Juazeiro, história de Juazeiro, me emociona para que eu me empolgue. Ele falou no bloco anterior sobre a muralha, aquela muralha do Horto, eu garotinho, subi muito. Eu subia naquela muralha e ficava impressionado como se construiu aquela muralha naquela época. Nunca soube porque, na época, garoto ainda, que isso deveria ser matéria de história, de cadeira escolar, teria que estudar aquilo. Porque a história de Juazeiro deveria ter uma cadeira, né? Alguns colégios já têm história do Ceará, mas deveríamos ter mais ainda encurtada e trazer a região cada município estudar também a sua história. Para que os seus defensores sejam eternos sabedores de onde você mora. Conversando, né, em programas anteriores aqui com os nossos convidados, nós discutíamos isso, que nós não sabemos, muitas vezes nós viajamos e quando chegamos lá fora, você é de Juazeiro, aí se pergunta a história de Juazeiro e nós pensamos, refletimos para poder responder e muitas vezes não respondemos. Então, isso faz falta no contexto das mesas escolares, das cadeiras escolares, as pessoas estudarem. Aí eu volto lá para aquela muralha, e você falou também no espaço lá, que era os valados, né? Qual a importância, qual era o principal objetivo da construção desses valados e dessa muralha na Revolução de 14, que foi nessa época, né? Para a defesa, era para a defesa de Juazeiro? Era para a defesa de Juazeiro. Floro, quando veio do Rio, mandou uma carta para Fortaleza, para os amigos de Fortaleza, dizendo de que iria arrebentar a Revolução, mas um tanto mais adiante, enfim, a carta foi descoberta, o plano foi descoberto, teve que correr para a Revolução não ser sufocada no Nascedouro. O que é que acontece? Rompe a Revolução no dia 9 de dezembro. Nós sabemos que há pouco tempo tinha acontecido a invasão de Canudos e muitos caririenses estavam em Canudos, como era o caso da família Vila Nova, moradora do município de Assaré. Então, Antônio Vila Nova foi convidado para orientar a defesa do Juazeiro. O que é que ele fez? Ele mostrou a necessidade de cavar este valado, que era um valado profundo, largo, e que a terra fosse toda colocada para dentro do Juazeiro, porque além do buraco, iria existir uma muralha de terra. E essa muralha tinha de tempo em tempo uma telha de cima da outra, formando como se fosse uma seteira, para que os defensores de Juazeiro vissem o inimigo e não fossem vistos. Havia também as manilhas, aquelas manilhas de água das casas, se via como seteiras para os nossos defensores. E na parte do horto, que era
pedregosa e não podia cavar, construiu-se a muralha. Daí ainda existe hoje essa muralha que você brincava quando criança. Ela ainda lá se encontra, bem conservada. Bem consistente. E elas se viram para a defesa do Juazeiro pelo horto. Como o horto tem uma proximidade muito com o crato, acreditava-se que o assalto iria ser feito pelo horto, pelo sítio Viados, que é o chamado de Santo Sepulcro. O que é que acontece? Floro chama este homem, ele orienta, toda Juazeiro vai cavar o valado. A minha tia contava voluntariamente. O padre, numa das suas, nos seus momentos de oração e de benção dos romeiros, ele convocou todo mundo e, no outro dia, disciplinarmente, grupos começaram a escavar. Por mais de 10, 15 dias, esse valado foi escavado no Juazeiro. Os homens, as mulheres tiravam a terra e os meninos à noite, meninos e meninas à noite, botavam o candeeiro na cabeça para iluminar o trabalho. Minha gente, é só mesmo a liderança de Padre Cícero junto à população nordestina faria um trabalho desse. E em pouco tempo foi feito o valado, não é, que o nome dado pelos romeiros era o Círculo da Mãe de Deus. A cidade ficou protegida. Isso ficou muito claro no primeiro assalto. Os soldados rabelistas, quando chegaram, não via nada, só via aquele monte de terra e aquele fosso a ser transposto, não é? E começou tiros e não via em quem atirar. Enquanto que os defensores do Juazeiro viam os soldados e o primeiro assalto foi um fiasco. Os soldados desistiram porque não tinha como atingir Juazeiro. Atacar, né? Não tinha. Daí, e isso circulava todo o Juazeiro? Todo o Juazeiro. O valado começava no Salgadinho, subindo numa espécie de diagonal até onde hoje é a rua Pio Nono, seguia direto na Pio Nono, pegava uma reta, praticamente uma reta na rua Santa Isabel. Pegava na Pio Nono até a Santa Isabel. Até a Santa Isabel, direto até, de novo, o Riacho Salgadinho, né? Ali ao lado do municipal, do colégio municipal, onde tem aquela terminal de ônibus municipal, ali passava o valado. Ali a Santa Isabel. A Santa Isabel. E foi ali onde aconteceu, naquela intermediação, o segundo assalto, que também não vingou. Os soldados fugiram, voltaram para Barbalha, dispersou tudo e o Cariri ficou entregue a Floro Bartolomeu e aos defensores de Juazeiro. Esse valado, a gente fica como se fosse faz parte da nossa identidade. É a defesa do Juazeiro, a defesa do espaço sagrado e a defesa de uma participação política, como nós vamos ver mais adiante que a Guerra de 14 proporcionou a Juazeiro. Eu conheço apenas um exemplo na Guerra de Libertação de Israel. Os judeus construíram uma estrada da noite para o dia, em 1949. Em 1911 e 1913, os romeiros e a população de Juazeiro juntos construíram o que nós conhecemos hoje pelo Círculo da Mãe de Deus. Que está dentro desse contexto, o valado e
E a muralha, né? Dentro desse faz parte do ciclo da Mãe de Deus. Agora vamos voltar um pouquinho aqui. Você falou em Floro Bartolomeu. Floro Bartolomeu é um político extremamente influente, veio da Bahia, né? Para o Juazeiro. Foi um grande político de influência inestimável para o crescimento do estado do Ceará, em especial de Juazeiro, porque foi para aqui que ele veio, né? Ele teve uma viagem ao Rio de Janeiro, com que objetivo? Essa viagem, em 1913, o objetivo era a deposição de Franco Rabelo. Era a intenção? A intenção, os políticos cearenses... Ele era deputado federal, né? A época não. A época ele não tinha nenhum cargo político, era deputado estadual. Deputado estadual. E, por conta da amizade do Grupo Accioli com Pinheiro Machado, por conta daquela política dos governadores que nós falamos anteriormente, Floro foi colocado nesse circuito de poder no Brasil através dos Acciolis, do Grupo Accioli, e com o abrigo de Pinheiro Machado. Então, nós não podemos perder o Ceará para a famosa salvação, que era um grupo político contrário ao pensamento de Pinheiro Machado. Nós temos que depor, porque existiu uma falha jurídica quando o Rabelo assumiu, porque ele teria que ter a maioria da Assembleia referendando a sua eleição, e não aconteceu. Pela influência do Floro, dos aciolistas, eles boicotaram, vamos dizer assim, a sessão da Assembleia. Consequentemente, havia uma brecha jurídica para dizer da ilegalidade do governo Franco Rabelo. E o Pinheiro Machado e os seus aliados, aproveitando-se disso, como o Juazeiro era o foco central da política rabelista, porque era uma aliança entre a igreja e os políticos cearenses, de não permitir que Juazeiro tivesse fosse aquele aglomerado de pessoas de fora, pobres, porque Juazeiro é uma cidade construída por pobres. Daí, então, por conta dessa ilegalidade, rompeu-se a unidade, vamos dizer, do Estado, com a instalação da capital no Juazeiro e Floro, seu governador. Consequentemente, o Círculo da Mãe de Deus propiciou essa defesa e permitiu que os nossos soldados saíssem e fossem até a pancada do mar. Com esse contexto aí, o então Dr. Floro Bartolomeu sofreu algum atentado nessa busca? Na vinda do Rio de Janeiro, ele sofreu atentado. Tentaram matá-lo aqui no Barro. Só não aconteceu porque o coronel Inácio, que era amigo de Floro, fez com que o ataque abortasse. Mas a história daqui é muito interessante, Aí Floro consegue fazer toda essa articulação, depõe o governador do Estado e passa a ser uma das figuras de proa da política do Estado. E com um grande aliado, que era o senador Pinheiro Machado. Com pouco tempo, Floro é eleito deputado federal, o primeiro deputado federal da região do Cariri e o primeiro deputado do Juazeiro. E um grande defensor, né? Porque, na verdade, defensor. O padre Cícero eu diria que ele seria que ele é, né? É o marco da existência de Juazeiro, não resta dúvida, mas é o líder número 1, eu diria assim, mas a influência desses políticos e de grandes nomes, à época,
se fazia o necessário, até porque ainda hoje, no mundo moderno, não é possível se administrar só, não existe a política do eu sozinho, né? Mas ele ia à frente, acompanhado de agregados como Floro Bartolomeu, de grande repercussão e grande influência na existência e na criação de Juazeiro, na ampliação do desenvolvimento, dentre outros políticos à época que participaram, e nós vamos já conversar, porque na verdade nós estamos conversando aqui com o professor historiador. Olha, ele disse que não é historiador, é um título que outras pessoas o intitularam, e eu estou reforçando aqui porque saber de história, em especial a de Juazeiro do Norte, é um historiador, professor a quem eu quero parabenizá-lo, ele também que já foi secretário de Cultura aqui da cidade de Juazeiro do Norte e da cidade do Araripe. Mérito seu, sabedor, e atualmente estuda e é professor de teatro e cinema, é isso, professor? Trabalha com também teatro, trabalha com cinema, né? É isso aí, faz parte da cultura popular e da cultura moderna e daqui da nossa região. E é um prazer tê-lo aqui. E agora, mais um cafezinho sem nome. Servir aqui ao nosso convidado, doutor Renato Dantas, esse cafezinho também quentinho. Eu também tenho que servir esse cafezinho aqui para os nossos câmeras, né? Os caras ficam ali por trás, produzindo o programa Café com Leite e não saboreiam o café. Mas no intervalo eles não deixam de saborear esse cafezinho maravilhoso. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Voltamos já nesse terceiro bloco. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Café com Leite aqui pela TV Verde Vale, todas as terças-feiras às 20 horas e 30 minutos. Lembrando que todos os nossos programas estão lá disponíveis no site programa cafécomleite.com.br. Hoje conversando aqui com o professor Renato Dantas, falando sobre a Revolução de 1914. E agora nesse terceiro bloco, por que não falar das consequências? Por que falar como se iniciou, qual a importância? Agora vamos para as consequências, tudo é possível, tudo existe. Professor Renato, a Revolução de 14 influenciou muito, de certa forma, em Juazeiro, até porque, como eu disse no bloco anterior, que ela veio lá do Rio Grande do Sul, através do senador, que passou pelo então presidente, veio para o governador, chegou a Juazeiro, trouxemos, aí tem a influência do então, na época, deputado Dr. Floro Bartolomeu, da influência magnífica do padre Cícero. Quais foram as consequências que vieram ao Cariri? Eu não diria bem as consequências, mas as influências políticas. O que foi que isso trouxe de bom ou de ruim para o Cariri? Bom, nós temos o bônus e o ônus, né? O bônus, o eixo Juazeiro-Crato torna-se mais forte. Juazeiro e Crato, que até então, com a questão da emancipação política, estava estremecida. O coronel Antônio... Isso contribuiu para a contribuiu. A emancipação anterior fez com que ficasse aquela rivalidade e que, com a Guerra de 14, pelo fato de o coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, até então o intendente do Crato, o maior chefe político do Crato, vir para o Juazeiro, a ajudar na defesa do Juazeiro para a deposição de Franco Rabelo, esse eixo Juazeiro e Crato fortaleceu. E, inclusive, Leite, o coronel Antônio Luiz traz uma fábrica de bala para o Juazeiro, porque aqui o armamento era escasso. E ele tinha uma fábrica de fazer bala, de reaproveitar as balas, e trouxe para cá Dr. Irineu Pinheiro, que era um médico cratense, um escritor, tem vários livros escritos, inclusive um sobre a Revolução, também veio para o Juazeiro. Enfim, o Juazeiro ficou sendo a guarida dos inimigos políticos do
do governo de Franco Rabelo e dos coronéis que assumiram as intendências, no caso, as prefeituras do Crato, da Barbalha e etc. Então, o fortalecimento desse eixo Juazeiro e Crato, principalmente o de Juazeiro com Floro Bartolomeu e Padre Cícero, trouxe para o Cariri um ponto de decisão. O Cariri era ponto de decisão. A política cearense ouvia mais, então, o Cariri, que isso só veio acontecer quando, em 1960, na década de 60, com a ascensão da família Bezerra. Eu diria, só interferindo aí, eu diria que hoje o Cariri ainda é pouco ouvido, né? Na época era mais do que hoje, mais do que hoje. Né? Então, isso foi um bônus, ao ponto de ser de Juazeiro e Crato o ponto de onde saíam, onde se trabalhavam os melhoramentos oriundos do governo federal para a região do Cariri, no caso os açudes, quando havia uma seca, os recursos vinham para Juazeiro para ser trabalhado na região. Floro é eleito deputado federal. É um salto na política que hoje não. Hoje nós temos 3, 4 deputados federais na região. Mas até então o Cariri nunca tinha tido o direito de ter um deputado federal. E Floro foi eleito deputado federal, indo defender as reivindicações da região do Cariri no Rio de Janeiro, até então, capital da República. Outra benesse, essa vem mais direto para o Juazeiro, foi criada a comarca de Juazeiro, que até então não tinha. O Juazeiro era dependente da comarca de Crato. E, depois da Revolução, pela força conquistada, foi criada a comarca de Juazeiro. Normalmente, cria-se o município. Dezenas de anos depois é que se dá status de cidade ao município. Como várias cidades, o Crato, por exemplo, tem mais de 200 anos de município e tem 100 e poucos de cidade. Juazeiro foi transformado em município em 1911, em 1914 já tinha status de cidade. Foram elementos, foram benesses que nós conquistamos. Bônus, agora teve o ônus, porque na medida de que os defensores do Juazeiro saíram para a capital, invadindo as cidades, aconteceu uma série de elementos que ficaram gravados na mente da política na política do Ceará, como o abuso das tropas de Juazeiro. Que nós sabemos que quando uma cidade é invadida, normalmente os adversários políticos invadem as casas, invadem as fazendas, tomam o que o adversário possuía, e foi o que aconteceu, tanto no Crato quanto da Barbalha. Os soldados, os defensores de Juazeiro invadiram as propriedades, os prédios dos adversários, que fariam a mesma coisa se tivessem vencido Juazeiro. Estava dentro do contexto. Estava dentro do contexto, era a guerra. Acontece ainda hoje. Era guerra. Né? É uma guerra, né? E a igreja viu no Padre Cícero um revolucionário, inclusive existem documentos direcionados à Santa Sé, onde acusam o Padre Cícero de um incentivador de revolução que morreu muita gente. E isso para a igreja, principalmente que não conhece o métier do Nordeste e da vivência nordestina, ficou muito mais forte a ojeriza da Igreja Católica sobre o Padre Cícero, ao ponto do Padre Cícero ser excomungado sem ser atuada a excomunhão. E Floro recebe o documento, isso pouco depois da Revolução, pouco depois que eu digo, 3, 4 anos, e o Padre Cícero
Floro não vai ao bispo do Crato e mostra a infelicidade daquilo. E, consequentemente, o bispo do Crato não efetiva a excomunhão do padre Cícero. Enfim, os intelectuais, faltou falar, os intelectuais brasileiros, com viés positivista, fizeram do Juazeiro um lugar, mostraram ao Brasil o Juazeiro um lugar de bandido, de fanático, de atrasado. Quem lê o livro de Lourenço Filho verifica essa imputação de uma cidade de que não merecia o status de cidade, não merecia status de município, devia ser realmente, era aniquilada. Era esse o pensamento da intelectualidade brasileira de então. O padre Cícero era um heresíaca sinistro, como disse o Aga de Aia, como é aquele de Rui Barbosa. Rui Barbosa fez um discurso que repercutiu no Brasil de uma maneira muito negativa para o Juazeiro, onde ele taxa o Juazeiro e o padre Cícero de lugar de fanatismo e de fomentador de fanatismo. Quer dizer, esse foi o ônus que nós tivemos e ainda pagamos por conta da Revolução. Não pensem que ainda foi esquecida de todo a Revolução. Não foi. Muita gente ainda hoje diz que a vivência do Cariri poderia ser outra se não tivesse acontecido a Revolução. Claro, a vivência seria outra. Nós teríamos a repetição de Canudos e do Caldeirão aqui em Juazeiro, porque o plano era invadir Juazeiro, expulsar todas as pessoas que não fossem nascidas aqui. Ora, a população do Juazeiro à época estava se formando e era a maioria rumeira, de Alagoas, da Paraíba, do Pernambuco, então era para todo mundo ir embora. E não se engane que hoje talvez 50% ainda. Continua do mesmo jeito, e aqui eu quero fazer uma justiça, Leite, ao rumeiro e à rumeira, né? Que ainda hoje vem para o Juazeiro, que ainda hoje vem construir essa cidade. Além deles terem ajudado na emancipação política do Juazeiro, eles deram seu sangue na Revolução de 1914. O rumeiro de Juazeiro é algo assim que a gente tem que tirar o chapéu para o rumeiro do Juazeiro. Tirar o chapéu. Eu sou admirador, olha, não fale mal de todos, mas não fale dos nossos romeiros. Nossos sustentadores da Mãe de Deus, do Padre Cícero, que estão sempre aqui alavancando essa cidade, trazendo de certa forma. Não interessa o que ele traz no aspecto financeiro, no aspecto material, mas no aspecto de fé, de crença, de você vir, de acreditar, de acreditar na história do Padre Cícero. Então, acima de tudo, a romaria, os romeirinhos do Padre Cícero têm que estar aqui sempre e vão continuar. Olha, podem brigar, mas vão continuar. E a tendência é só aumentar, é só melhorar. Mas, olha, nós estamos chegando no final, mas eu ainda quero saber sobre a Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro passa aqui no Juazeiro. Pouquinho tempo, mas eu ainda quero saber. Foi uma das conquistas do Juazeiro também, né? Uma das conquistas. A Estrada do Ferro, originalmente, era Missão Velha, Barbalha, Crato, passando por Arajara. E o Padre Cícero, com sua influência, colocou a Estrada de Ferro. Não, a Estrada de Ferro é Juazeiro, Missão Velha, Juazeiro, Crato. Faz-se um ramal para Barbalha. E assim foi feito a época, do Padre Cícero. Com conquista da Revolução. Sim, da Revolução. Da voz ativa que ficou o Juazeiro e os políticos do Juazeiro por conta da Revolução. Que Padre Cícero, à época, era o prefeito. E hoje você viu que, olha, a Estrada de Ferro tem uma grande contribuição no crescimento de Juazeiro. Né? E ainda hoje, com o transporte de matéria-prima, de petróleo, trazendo aqui para a cidade do Crato, ainda tem, além do metrô aqui, de passageiro, tem também esse transporte ainda de mercadoria, que eu acho que deveria voltar a funcionar isso aí, porque é um transporte barato, cômodo, que todo mundo tem capacidade de utilizar, de fácil acesso, quer dizer,
é da Revolução de 14. 100 anos também, né? 100 anos também. 100 anos também. É isso aí, estamos conversando aqui, mas infelizmente estamos chegando ao final do programa. Triste, porque essa história aqui dá para a gente passar 3, 4 programas falando sobre a Revolução de 14, sobre a história de Juazeiro, mas com certeza nós teremos aqui o professor Renato Dantas em breve novamente aqui falando sobre outras histórias que fazem Juazeiro e que interessam a mim, a você e a todos que estamos participando do programa Café com Leite. Professor, muito obrigado. O programa Café com Leite, a direção como um todo, e eu em particular, agradeço demais essa sua contribuição que tem levado ao nosso telespectador a história de Juazeiro, a Revolução de 14, levando todas essas informações aí para o nosso telespectador. Muito obrigado pela sua presença e espero tê-lo aqui novamente em breve. Eu é que agradeço e fico muito feliz em poder estar aqui e falando essas minhas impressões a respeito da nossa história. Muito obrigado pelo convite. E viva o Juazeiro, viva o Cariri. É isso aí. Um abraço a todos, um abraço a todos aqueles que fazem o programa Café com Leite aqui na frente e aí por trás, Fernanda, João, Júlio César, diretor Vandim Pereira e todos aqueles que fazem o programa Café com Leite. Um abraço a todos. Terça-feira estaremos de volta. Aqui espero por você, às 20h30. Um abraço a todos e até lá.